Oi, galera! Hoje nós vamos falar sobre sequência numérica. A sequência numérica tem aplicabilidade em vários setores, como na área de economia, ciência da computação, na arte, na arquitetura, no design, enfim, em vários segmentos. Nos anos anteriores, vocês tinham a sequência como um desafio. Nesse caso, qual seria o próximo número que vem depois do 13? Bem, primeiramente nós temos que ver qual é a recorrência entre os números. Nesse caso, ele está somando 4 em cada um deles. Então, de 1 mais 4 fecha 5, 5 mais 4 fecha 9 e assim por diante. Então, para achar o próximo número que vem depois do 13, seria 13 mais 4, que será 17. Observe essa sequência de números primos. A ocorrência é que a soma entre eles é sempre 2. Mas se você observar, a soma dos extremos sempre dará o mesmo valor. Nesse caso, é 20. Então, se eu somar 1 com 19, dá 20. 3 com 17 dá 20 e assim por diante. A representação genérica para a sequência é dada sempre por A1, A2, A3 e assim por diante, até chegar no AN, que é um termo infinito. Nesse caso, o A1 será o primeiro elemento, A2 o segundo, A3 o terceiro e assim por diante. Observe essa sequência: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante. Todos esses números são os números quadrados perfeitos, então seria 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante. O primeiro elemento será 1, o segundo elemento será 4. Se eu quero representar um elemento que não está aqui, eu posso colocar como AN. Como ele é um quadrado perfeito, então seria AN igual a n ao quadrado. Lei da recorrência. Veja só, escreva 4 primeiros termos de uma sequência definida pela forma. O A1 é 35. O AN ele vai ter que ser escrito como AN-1 mais 10, onde esse N pertence aos naturais e N tem que ser maior do que 1. Isso aqui é uma das condições para que eu consiga escrever a minha sequência. Então, o que eu vou fazer? Se o N é maior que 1, eu vou substituir o meu N por 2, 3 e 4. Eu quero os 4 primeiros termos. Eu já tenho o primeiro, que é 35. Então, eu vou substituir na fórmula. Então, A2 será 2 menos 1 mais 10. 2 menos 1 seria o A1, que vai ser igual a 35. Então, 35 mais 10 é igual a 45. Então, meu segundo termo é 45. Para achar o terceiro termo, o A3, nós vamos substituir 3 menos 1, que será A2, que é 45, mais o 10, que será 55. Para achar o quarto termo, vou fazer 4 menos 1, que é o terceiro termo, então é 55, mais 10, que é 65. Então, a lei de recorrência é como se fosse uma fórmula e eu tenho que segui-la. Antes de entrar na sequência de Fibonacci, gostaria que vocês soubessem que quem inventou essa sequência foi Leonardo da Pisa. Ele é mais conhecido como Fibonacci, filho de Bonácio. Ele apresentou em 1202 o seu livro Liber Abaci, a famosa sequência de Fibonacci. Essa sequência é de números e ele escreveu uma recorrência para elas, e é isso que nós iremos estudar. A sequência de Fibonacci é um ótimo exemplo de como as coisas que parecem distantes da matemática estão intimamente ligadas a ela. E por isso, essa sequência é conhecida como uma das maravilhas da matemática. Bem, cada número da sequência ela é chamada de número Fibonacci. Veja só, se você observar, eu tenho o primeiro número que ele é colocado como 1. Para achar o número 2, seria a soma dos dois quadrados, então 1 mais 1, que daria 2. Agora, eu vou somar o 1 mais o 2, que vai fechar o 3. Agora, somamos o 2 com o 3 para fechar o 5. Aí, somamos o 3 com o 5 e achamos o 8. E assim por diante.
A sequência de Fibonacci ela é infinita. Veja que anteriormente nós fomos até o 8. Se eu continuar, teremos 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89 e assim por diante. Um dos problemas de Fibonacci foi dos coelhos reprodutores. Para resolver, ele deu alguns critérios. Todos os meses têm o mesmo número de dias. Os coelhos se tornam adultos e começam a dar cria após 2 meses do seu nascimento. Depois de se tornarem adultos, cada casal tem a cria de um casal, macho e fêmea, mensalmente. E todos os coelhos se mantenham vivos. Então, eles querem saber quantos casais de coelhos haverá depois de 1 ano. Para resolver a reprodução dos coelhos, eu vou mostrar para vocês na árvore. Então, no primeiro mês eu tenho um casal. No segundo mês eu continuo com esse casal, porém agora ele está adulto. Ele dará uma cria, que seria esses verdinhos, mas ele permanecerá no terceiro mês. Então, no terceiro mês nós vamos ter 2 casais. O primeiro casal permanecerá no 4º mês, que dará uma nova cria, e a cria do mês 3 vai permanecer. Bem, agora, para o mês 5, eu tenho o primeiro casal, esse primeiro casal já deu uma nova cria, a cria anterior do 4º mês cresceu, então, a do terceiro mês agora permanece aqui, mas ele tem uma nova cria. Seguindo o mesmo raciocínio para os meses seguintes, vamos concluir que a quantidade de casais de coelho durante os meses forma uma sequência Fibonacci. E após 1 ano, nós vamos ter 144 casais de coelhos. Para entender a sequência Fibonacci, nós construímos o triângulo de Pascal. Vamos lembrar. O triângulo de Pascal, os extremos são sempre 1 e nós temos que achar os meios. Então, para achar o meio, lembra, o topo é 1, eu repito um dos 2 lados e vamos fazer a sequência. 1, repito, aí 1 mais 1, fecho 2. Para achar a sequência, 1 mais 2 é 3, 2 mais 1, 3, achamos os meios, e assim por diante. Fibonacci, nós vamos trabalhar em diagonais. Então, veja, essa diagonal eu tenho 1, que é o primeiro elemento. Continuamos com 1, que é o segundo elemento. Agora, veja, na diagonal nós vamos ter o 1 mais o 1, que vai dar o terceiro elemento, 2. Aí teremos o 1 mais 3 mais 4, que acharemos o 5. E assim por diante.